Salve, torcida palmeirense! Vamos começar falando sobre uma história que voltou a repercutir e que mexe diretamente com a cabeça de quem acompanha o futebol de perto. Estamos falando do senhor Luiz César Magalhães, que participou de um podcast há algum tempo, mas cujas declarações ganharam força novamente nos últimos dias. O que ele contou é preocupante, porque toca naquele velho debate sobre arbitragem e decisões dentro de campo que parecem, muitas vezes, premeditadas ou direcionadas. Não importa se ele ainda atua como árbitro ou se já se aposentou, o que ele revelou deixa claro que, em algumas situações, existe um condicionamento da arbitragem que interfere diretamente no resultado das partidas. A história que circula envolve um jogo entre Fortaleza e Palmeiras, válido pela Copa do Brasil, há alguns anos. Magalhães, que atuava como quarto árbitro naquela partida, comentou com a esposa dele sobre atitudes do técnico Abel Ferreira à beira do campo e disse algo que chamou bastante atenção. Se ele trabalhasse em um jogo do Palmeiras, sabia exatamente como agir. Ele comentou que, ao ver certas atitudes de Abel, ele instruiria o árbitro principal, Wilton Pereira Sampaio, a tomar medidas disciplinares, mesmo quando as ações do treinador não atingiam diretamente o árbitro ou a arbitragem. O lance em questão envolve Abel jogando um copo de água no chão, gesticulando de forma revoltada, mas sem dirigir sua raiva para ninguém específico, apenas expressando frustração pelo andamento do jogo. Foi nesse momento que o quarto árbitro chamou Wilton e sugeriu a expulsão do técnico. E o que aconteceu a seguir já é de conhecimento de todos. Abel foi expulso. É impressionante perceber como decisões desse tipo podem alterar completamente a dinâmica de uma partida. E mais do que isso, como certas pessoas dentro da arbitragem podem já estar predispostas a agir de uma maneira que favoreça ou prejudique determinados times. E, infelizmente, o Palmeiras é um dos que mais sofre com isso. Situações como essa levantam questionamentos sobre a imparcialidade e a integridade de algumas partidas. E a discussão sobre a atuação da arbitragem nunca foi tão necessária quanto agora. Mudando de assunto, vamos falar de algumas movimentações recentes dentro do elenco. De acordo com informações, esta semana deve ocorrer uma reunião envolvendo o staff do Palmeiras, do Grêmio e do jogador Everton, o camisa 21, para definir seu futuro. A tendência é que se discuta a possibilidade de liberação sem custos, uma prática que o clube tem adotado com atletas mais experientes, permitindo que eles sigam para outros times sem envolver grandes negociações financeiras. A decisão não é simples e envolve diversas variáveis, mas é um ponto importante do planejamento do Verdão para as próximas temporadas. Outro jogador que preocupa a torcida é Felipe Anderson. Ele pode ter sofrido uma lesão nos ligamentos do joelho, resultado de uma entrada do adversário Carrascal na final do último sábado. Embora ainda não haja um comunicado oficial do clube, a avaliação médica deve acontecer em breve. E a torcida aguarda ansiosamente por um posicionamento claro sobre a gravidade do incidente. A atenção ao estado físico dos atletas é crucial, especialmente considerando a intensidade das competições e a necessidade de manter o elenco competitivo ao longo do ano. Falando agora de reforços e planejamento para as próximas temporadas, surgiram informações sobre possíveis conversas para a repatriação de Gabriel Jesus. A ideia seria um empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao final do período, caso o jogador não passe a ser aproveitado pelo Arsenal. Gabriel Jesus busca minutos em campo para estar pronto para a próxima Copa do Mundo
E trazer um jogador com suas características seria um grande reforço para o Palmeiras. Ele é o tipo de atleta que faz a diferença nos momentos decisivos, que assume a responsabilidade em campo e que pode definir partidas com sua presença. Em um cenário em que o clube precisa se fortalecer, pensar em jogadores desse perfil é essencial para não repetir erros de planejamento ou apostas que não dão certo. O Verdão precisa de atletas focados, que se envolvam plenamente durante os 90 minutos e que possam contribuir de forma consistente em partidas importantes, principalmente em decisões de títulos. Além disso, é fundamental refletir sobre a evolução do time em termos táticos e estratégicos. Recentemente, a atuação do Palmeiras em partidas decisivas mostrou que há pontos a melhorar, especialmente em relação à saída de bola e à manutenção de uma estrutura sólida que permita ao time construir jogadas com inteligência, em vez de depender exclusivamente de chutões para frente. A formação de 3 zagueiros, que foi utilizada em alguns momentos, tem mostrado limitações e a necessidade de novas ideias táticas é evidente. Abel Ferreira tem se destacado como um técnico de personalidade, mas é preciso que o time também evolua coletivamente, com estratégias que valorizem a posse de bola, movimentações inteligentes e aproveitamento máximo das habilidades individuais de cada jogador. A renovação de conceitos e a busca por alternativas de jogo são fundamentais para que o Palmeiras continue competitivo em torneios nacionais e internacionais. E a torcida exige ver essa evolução já na próxima temporada. Enquanto isso, no futebol de base, o Palmeiras segue mostrando sua força. Ontem, o Sub-15 conquistou o Campeonato Paulista ao vencer o Bragantino por 1-0 em Barueri. Esta é a 8ª vez que o Verdinho levanta a taça da categoria, mostrando que a base continua sendo uma fonte de talentos e que o clube mantém sua tradição de formar jogadores qualificados desde cedo. A primeira partida da final terminou empatada em 0-0. Mas no segundo jogo, o Verdinho conseguiu impor seu ritmo e sair com a vitória, coroando mais uma excelente campanha. Investir na base é fundamental não apenas para revelar novos talentos, mas também para garantir que o time principal receba atletas preparados e adaptados ao estilo do clube, prontos para contribuir com qualidade e comprometimento. Por fim, uma notícia que envolve toda a comunidade palmeirense. A Conmebol definiu que a final da Libertadores de 2026 será novamente realizada em Montevidéu. É um motivo de esperança para minha torcida, que sonha em ver o Verdão mais uma vez disputando o título continental. O planejamento estratégico do clube, a preparação dos atletas e a atenção aos detalhes dentro e fora de campo serão determinantes para que o Palmeiras esteja preparado para disputar a competição em alto nível. E cada decisão, cada reforço e cada ajuste tático feito ao longo da temporada contará para chegar com força total nessa final. Seguindo com as atualizações do Palmeiras, é impossível não comentar sobre a gestão do elenco e as decisões que o clube vem tomando para se manter competitivo em todas as frentes. O planejamento para uma temporada seguinte já está em curso, e cada detalhe é analisado com cuidado. Desde possíveis reforços até a liberação de atletas que podem buscar novas oportunidades. Everton, por exemplo, pode ter sua saída definida sem custos, seguindo uma política que o Palmeiras vem adotando com jogadores mais experientes. A ideia é permitir que esses atletas sigam para outros clubes sem gerar ônus financeiro, algo que traz mais flexibilidade para o planejamento do Verdão e, ao mesmo tempo, mantém um bom relacionamento com os profissionais que vestiram a camisa do clube ao longo dos anos. Essa estratégia demonstra maturidade da diretoria,
que entende que algumas decisões precisam ser tomadas com foco no longo prazo, garantindo um elenco equilibrado e competitivo para as próximas temporadas. Para a torcida, é sempre um momento delicado, porque perder jogadores de qualidade sempre gera debate, mas é importante compreender que essas medidas fazem parte de uma gestão que olha para o futuro e não apenas para o presente imediato. Enquanto isso, a preocupação com a saúde dos atletas permanece em evidência. Felipe Anderson, que sofreu uma entrada forte durante a final do último sábado, ainda aguarda uma avaliação oficial do clube, mas existe a possibilidade de uma lesão nos ligamentos do joelho. Situações como essa exigem atenção especial, não apenas para preservar a carreira do jogador, mas também para manter o elenco em condições de enfrentar os desafios das competições que se aproximam. A intensidade dos jogos, aliada à necessidade de manter um padrão de desempenho elevado, torna imprescindível que cada profissional seja monitorado de perto pela comissão técnica e pela equipe médica. A recuperação de atletas lesionados não é apenas uma questão física, mas também mental, já que o ritmo de jogo e a pressão por resultados exigem que o jogador esteja em condições plenas para atuar. Outro ponto que tem movimentado a pauta é a possível repatriação de Gabriel Jesus. O atacante, que se destaca por sua capacidade de decidir partidas, tem negociações em andamento que podem levá-lo de volta ao Palmeiras por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao final do contrato. Caso o Arsenal comece a utilizá-lo com frequência, o negócio pode não se concretizar, mas a intenção é clara: trazer um jogador de alto nível, com experiência internacional, que possa acrescentar qualidade ao elenco. Gabriel Jesus é o tipo de jogador que carrega a bola, assume responsabilidades em momentos decisivos e oferece alternativas ofensivas que podem transformar completamente o desempenho do time em partidas importantes. A presença de um atleta assim não só fortalece o time em termos de talento, mas também inspira os colegas e aumenta a competitividade interna no elenco, elevando o padrão de exigência para todos. Pensando na preparação do time, é evidente que o Palmeiras precisa trabalhar não apenas no aspecto individual dos jogadores, mas também na evolução coletiva. A dependência de chutões e a manutenção de uma formação rígida com 3 zagueiros tem limitado a criação de jogadas mais elaboradas e a capacidade de controlar partidas com posse de bola e movimentação ofensiva coordenada. Abel Ferreira é um treinador reconhecido por sua personalidade e conhecimento tático. Mas, para que o Palmeiras atinja o próximo nível, é essencial que novas ideias sejam implementadas, que haja variações de estratégia e que o time consiga se adaptar a diferentes adversários e contextos de jogo. A inovação tática e a capacidade de surpreender adversários podem ser determinantes para o sucesso em competições de alto nível, principalmente em partidas decisivas de Libertadores e Campeonato Brasileiro. A torcida exige ver o Palmeiras jogando de forma consistente, com inteligência e capacidade de decisão, algo que só se alcança com planejamento, estudo e evolução contínua. No futebol de base, o Palmeiras continua consolidando sua tradição de revelar talentos. A conquista do Sub-15 no Campeonato Paulista, vencendo o Bragantino por 1-0, é um exemplo claro de que o trabalho na formação de atletas continua a render frutos. Esta é a 8ª vez que o Verdinho ergue a taça da categoria, reforçando a importância da base para o clube. Jogadores formados nesse ambiente recebem treinamento de alta qualidade desde cedo. Aprendem os valores do clube e se preparam para, futuramente,
integrar o time principal com a maturidade necessária para enfrentar desafios de elite. Investir na base é um passo estratégico que garante sustentabilidade ao longo dos anos, fornecendo uma pipeline constante de talentos preparados para competir em alto nível. Enquanto isso, olhando para o calendário continental, a Conmebol já definiu que a final da Libertadores de 2026 será em Montevidéu. Para o Palmeiras, isso representa uma oportunidade de se preparar com antecedência, ajustar o elenco, definir estratégias e traçar um plano de longo prazo para chegar com força total a mais uma decisão de campeonato. A expectativa da torcida é enorme. E cada reforço, cada ajuste tático e cada decisão tomada nos bastidores pode fazer a diferença na hora de disputar o título. Estar bem preparado significa analisar adversários, manter os jogadores em condições ideais, implementar estratégias que maximizem o desempenho coletivo e contar com líderes dentro do grupo que possam conduzir o time em momentos de pressão. Além disso, a gestão do clube tem mostrado atenção às oportunidades de mercado e à valorização de atletas que podem fazer a diferença. A liberação de jogadores experientes para outros clubes sem custos, a negociação para repatriar atletas de destaque e o acompanhamento rigoroso do estado físico dos atletas demonstram que o Palmeiras não está apenas reagindo às situações do momento, mas sim construindo um projeto sólido e sustentável. A diretoria entende que vencer não é apenas questão de talento individual, mas também de planejamento, inteligência e capacidade de tomar decisões estratégicas que beneficiem o clube a curto e longo prazo. Isso inclui analisar cada contratação, cada saída de jogador e cada mudança tática com cuidado, garantindo que cada movimento contribua para a competitividade do Palmeiras em todas as frentes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto está agitando o futebol nacional. Fontes não oficiais dão conta de que a justiça teria decidido tirar pontos do Flamengo em razão do polêmico caso envolvendo Bruno Henrique. O burburinho já corre pelos corredores dos clubes, pelas redes sociais e, claro, pelos bastidores da CBF. A notícia é tão impactante que coloca o Palmeiras, até então, correndo por fora, na liderança da tabela. Ainda não há confirmação oficial sobre a quantidade exata de pontos que seriam retirados, mas o clima é de tensão total no ninho do urubu. Jogadores e comissão técnica vivem dias de incerteza, enquanto torcedores dividem-se entre revolta, incredulidade e protestos virtuais. O Flamengo, que vinha embalado e sonhando com a ponta do Brasileirão, vê agora suas pretensões ameaçadas de forma inesperada, e o fantasma de punições futuras paira sobre o clube. Nos bastidores, comenta-se que o caso de Bruno Henrique teria ganhado força após denúncias e análises jurídicas detalhadas que teriam convencido a justiça esportiva a aplicar uma sanção exemplar. É o tipo de decisão que pode abalar o campeonato, alterar estratégias e mudar completamente o humor da torcida rubro-negra. Entre uma postagem e outra, torcedores de outros clubes já celebram o momento e enxergam uma chance de ouro para seus times se destacarem. Enquanto isso, no Palmeiras, a situação é completamente oposta. A equipe vive um misto de alegria contida e expectativa. A liderança inesperada gera um clima de confiança, mas também de pressão. Afinal, assumir a ponta por causa de uma decisão judicial coloca a equipe sob os holofotes e aumenta a responsabilidade de manter o desempenho dentro de campo.
Internamente, fontes palmeirenses relatam que o elenco está atento às oportunidades que surgem, mas com os pés no chão. O que se comenta nos bastidores é que essa polêmica ainda vai render muito pano para manga. Conversas reservadas entre dirigentes, possíveis recursos e a repercussão na mídia prometem manter o assunto quente nas próximas semanas. Enquanto a bola rola pelo Brasileirão, a sombra da decisão judicial paira sobre o Flamengo e o Palmeiras aproveita o momento para sonhar com a liderança. Um enredo digno de novela que mistura drama, suspense e, claro, muita emoção para os torcedores. O clima de rumor está instalado e todos os olhares agora se voltam para o desfecho desse imbróglio. Será que o Flamengo conseguirá reverter a situação? Ou o Palmeiras seguirá na ponta, surfando na onda desse verdadeiro terremoto no futebol nacional? A única certeza é que o Brasileirão nunca esteve tão eletrizante e imprevisível. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!